dividir minha tela aqui. Show. Estão vendo minha tela? Tudo? Tá perfeita. Tá bom, então vamos lá. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas provocações em relação a comportamento de consumidor. E antes da gente começar a falar, eu quero mostrar para vocês como é que vai ser esse nosso programa aqui, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as nossas competências para esse nosso novo momento e as provocações que estão sendo feitas em cima de quem está no mercado atuando. Vou falar de 4 sentimentos de comportamento de consumidor, né, no caso, e 3 modelos de consumidor para esse novo momento. E eu não tenho como começar a falar de pessoas aqui sem entrar num assunto muito legal, que é sobre o Yuval Noah Harari. Ele escreve um livro chamado As 21 Lições para o Século XXI, que eu acredito que, se vocês não tenham lido, seria interessante que vocês lessem. E ele diz o seguinte, que ele fala para a gente que para a gente continuar relevante nesse nosso novo momento, a gente precisa entender a nossa capacidade de se reinventar e entender as mudanças e se adaptar a essas mudanças. Então, não vai ter como a gente se manter relevante, nem economicamente, nem profissionalmente, se a gente não entender que a gente precisa realmente nos adaptarmos às mudanças, a tudo que impacta diretamente na nossa atuação, no nosso mercado de trabalho. E aí, como que vai ser, né, o comportamento dessas pessoas daqui para frente? Eu quero trazer esse olhar aqui para vocês para 4 competências que a gente chama de 4 competências do futuro, de um estudo de uma psicóloga e psicopedagoga chamada Kate Davidson. O livro dela chama The New Education, ele não tem em português ainda, e ela fala dos 4 Cs, ou das 4 competências fundamentais que a gente precisa olhar. Eu não tenho como falar de perfil comportamental de consumo se a gente não entender as nossas competências. E aqui são 4 competências, tá? É a competência da comunicação, e comunicação como competência tem a ver a maneira como eu me comunico com o mundo e como eu me comunico com as pessoas. Não tem a ver com a questão da fala, eu falo e você escuta, mas a comunicação, por exemplo, eu estou no meio de uma reunião e fico olhando no celular e escrevendo ou respondendo alguma coisa, isso está comunicando, ou a demora na resposta de um e-mail, isso é uma maneira de me comunicar e de mostrar para você como eu me relaciono com o mundo. E a comunicação como comportamento, ela é vista como a base da liderança, porque ela estabelece uma confiança entre líderes e liderados. Então, se você tem um comportamento de competência muito direto, muito claro, muito assertivo, você estabelece uma excelente comunicação e uma base de confiança para essa liderança e para esse relacionamento, que acaba impactando na segunda competência desse estudo, que é a competência da colaboração. A colaboração tem a ver com o que eu sou boa e você é bom, e o que juntos nós dois conseguimos construir uma terceira competência, um terceiro serviço ou um terceiro produto. Aqui a colaboração tem um cunho de complementariedade, ou seja, aquilo que eu faço e você faz cria um novo patamar, um novo serviço, um novo produto. E a gente leva para uma terceira competência, que é a competência do pensamento crítico. Esse pensamento crítico tem a ver com você fazer as análises devidas do seu momento atual, do que nós estamos passando agora, para saber se efetivamente esse serviço ou produto está adequado com essas expectativas e demandas que o nosso mercado está impondo para a gente agora. Então, não vai mais poder ter qualquer tipo de ou serviço, ou produto, ou atividade e que não atenda necessidades específicas, porque não só nós estamos mais críticos, também a população também está mais crítica. E aí eu levo vocês para a 4ª competência de futuro, que é a criatividade. Aqui a criatividade não tem o cunho artístico, a criatividade tem um cunho da oferta de soluções diante das situações em que a gente se encontra. Então, quão criativo você é capaz de ser ou desenvolver essa competência de criatividade para solucionar um problema, e um problema que seja para um mundo maior, para um ambiente muito maior. Só um minutinho, que agora eu tenho medo de travar o meu... Foi. Quais os complementos? Aí, os 4 sentimentos que eu quero conversar com vocês sobre o perfil dos consumidores, né? São o medo,
a sociedade desincronizada, a resiliência equilibrada e o otimismo radical. Então, são esses 4 sentimentos. E aqui eu quero falar dos perfis dos consumidores nesse momento, que é estabilizadores, os comunitários e os novos otimistas. E no momento aqui a gente vai tratar de questões como DISC, motivadores, sabe, aqueles perfis que a gente fala como descrição, porque para cada um desses modelos aqui, a gente ainda teria que fazer uma análise individual por cada um desses comportamentos, mas isso não é para agora. Eu quero só que vocês entendam como se comporta e quais são as expectativas que esse novo momento jogou a gente. A gente, quando acha que tem todas as respostas, vem a vida ou vem um Covid e muda todas as perguntas e agora a gente precisa pensar um pouco diferente. Medo. O medo é um sentimento que faz parte da nossa vida, né? Ele é limitador e ele é um movimento indiscutível da nossa sociedade. O Alan falou bem do mundo VUCA, das guerras, das questões que colocam as pessoas em situações onde elas não têm controle. Então, tudo que tira o nosso controle nos deixa inseguros, e a insegurança provoca medo. Aquela máxima, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Funciona para alguns e funciona menos para outros, mas nesse momento todos estamos muito imbuídos desse sentimento medo, que é limitador e nos impede de tomar excelentes ou melhores decisões. Aqui, nesse momento, a gente aciona um sistema 2 da nossa tomada de decisão, que o Daniel Kahneman fala brilhantemente no seu livro Rápido e Devagar, que é o nosso sistema mais lento de tomar decisão, e ele fala de uma questão também muito legal, que é o conforto cognitivo. Nesse momento, a gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, e a gente se acomoda nisso, sabendo de tudo isso, e tendo dificuldade de o que e como lidar com esse momento. A ecoansiedade, que provoca e que embasa, né, esse medo, tem a ver com as nossas catástrofes, com as nossas crises econômicas e esse contato emocional. O contato emocional tem a ver com a minha troca das minhas dificuldades e das minhas dores. Então, utilização do mundo da internet para divulgar e compartilhar catástrofes, mais catástrofes, porque a catástrofe, ela chama a atenção do humano mais do que as soluções. Então, são aquelas questões das informações que deixam as pessoas deprimidas e com muito medo e com muito insegura. Parece que o medo é um provocador daquilo que preventivo, né? Como se o medo fosse a maneira que a gente tem de se manter preventivos em relação às situações. Aí os millennials, né, que são essa galera aí dos 25, 40 anos, aproximadamente, que estão sofrendo um monte para se manter sustentável, porque essa crise, esse momento, pegou os caras de cheio. Então, esses caras estão sofrendo. Se a gente reclamava, e eu tenho certeza que tem muitos de vocês que estão nessa faixa aí etária, né? Vocês, agora, nesse momento, vocês estão tendo que ir a fórceps se reinventar com uma série de informações que estão deixando vocês enlouquecidos. Então, se nós aqui, prestadores de serviços, estamos tendo que rebolar para poder oferecer soluções, a gente também tem que pensar na gente como não só como consumidores, mas como seres humanos, e quais são as nossas grandes dificuldades e onde a gente se encaixa nisso. Aí vem a sociedade desincronizada, né? Sociedade desincronizada significa dizer que, ao mesmo tempo que a gente tem muita solução em tecnologia, a gente também tem muito problema de organizar a nossa rotina. Sabe aquela sensação de que você está trabalhando 5 vezes e ganhando 2 vezes menos? É porque a gente, nesse momento, por conta de todas as informações que a gente tem, de tudo que nos foi enfiado goela abaixo nesses dias todos que nós estamos aqui, a gente precisou organizar melhor as nossas agendas e a gente achou que a gente podia mais do que a gente pode de fato. E isso leva a uma aceleração social, onde cada um acaba vivendo a sua própria rotina. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem compartilhado nas redes sociais, e eu até estive dizendo nas minhas lives de que não tem nada mais humano do que a tecnologia, inclusive estar aqui com um monte de gente para poder contribuir e divulgar o conteúdo, quer dizer, nos compeliu, nos obrigou a ter cada vez mais uma individualidade, ou seja, achar que eu posso tudo e buscar muita informação, atraindo um fenômeno chamado brain fog, que é aquele momento que o cérebro, por conta dessa acomodação cognitiva,
o cérebro ele vai se adaptando a tudo aquilo que ele já sabe numa boa. A hora que ele precisa mudar, ou mudar o pensamento, ou mudar a forma de como a gente vai agir, que a gente está falando de neurociência do comportamento, né? O cérebro ele trava. Então é aquela sensação de cansaço, aquela sensação de e parece que nada mais faz sentido. Eu tenho visto muitas pessoas na internet reclamando bastante de estarem se sentindo fazendo e parece que estão patinando, e eu brinco, né? Falo, vocês estão parecendo Siri na lata, né? Que é correndo para tudo que é lado sem ir para um lado nenhum. Nesse momento, a sugestão aqui é ter um pouco de paciência, porque o cérebro ele te acompanha, tá? Ele não gosta muito de mudar, porque ele lida melhor com aquilo que ele conhece. Mas a hora que ele precisa, ele vem junto com você e te dá vários inputs novos de mais conhecimento, de mais empoderamento das tuas tomadas de decisão para te tornar uma pessoa mais segura diante da vida, diante das situações. E aí entra para essa questão da insegurança demográfica, que a gente vai ter mais velhos do que jovens. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu tenho uma percepção, e isso é um estudo sociológico, né, inclusive, social, que a gente não tem a competência para ter tantos velhos, né, pessoas idosas, tão ativas. A gente está passando por um momento em que está se confirmando isso, quer dizer, pessoas idosas ativas, consumindo, ganhando de governos, enfim. Então, a gente está tendo uma sociedade mais velha do que mais jovem, porque as pessoas pararam também de ter filhos, ou têm menos filhos. Então, a gente está tendo uma insegurança ou uma instabilidade nessa demografia em relação a jovens e idosos. Aí a gente entra para o terceiro sentimento, que é uma resiliência equitativa. Pessoas sendo cobradas e pressionadas injustamente é quase desumano de que a gente tem que ser resiliente. Quando as pessoas falam assim, nossa, qual é a competência que você acha que é mais importante nos relacionamentos corporativos? Resiliência é uma parte dela, né? Agora, nesse momento em que a gente está vivendo a horizontalidade das emoções, onde está todo mundo bem ferrado, né? Bem pressionado, não tem como a gente cobrar demais das pessoas, que as pessoas têm que aceitar tudo. Calma, gente, isso é uma questão que tudo bem que vai passar, mas gera muito pânico quando a gente, né, não sabe muito bem, né? E é assim, ó, a gente precisa buscar mais justiça na capacidade humana de a gente conseguir se adaptar. Nem tudo a gente consegue aprender, ou nem tudo a gente consegue levar para um ambiente do que eu sei o que fazer com isso. E ser resiliente não significa que você é feliz o tempo todo. Ser resiliente não significa que você é feliz o tempo todo, mas que você tenha capacidade de compreender essa dor. O Brock Bastian, ele tem um livro chamado The Other Side of Happiness, eu não sei se tem em português, mas ele fala isso, ele fala que você tem que ter essa capacidade de entender que a tua dor te transforma e te leva para um outro ambiente, e que o que você pode efetivamente saber, como que você pode saber lidar com esses altos e baixos, para você, inclusive, não negar o baixo. Se você estiver ruim, se você estiver mal, se estiver deprimido, saiba que isso é humano e que nesse momento é absolutamente justificável. E aqui eu estou falando para nós, mas eu também estou falando em relação, obviamente, aos nossos clientes, porque está todo mundo assim, está todo mundo com esses 4 sentimentos que eu estou traduzindo aqui para vocês e os nossos clientes. E essa positividade, ela não pode ser tóxica, porque à medida que eu empurro uma pessoa de que ele tem que ser otimista, de que tem que ser resiliente, que vamos para cima, que vamos sair disso e que a gente vai vencer, claro, é legal, mas calma, porque lidar com a negatividade te coloca num lugar que você conhece. Então, saber aonde você está, o que você tem nas mãos e como que você vai sair daqui para um patamar maior, é algo com que você sabe com o que fazer. E aí você sai da obscuridade e aí consegue efetivamente tomar uma decisão mais assertiva. E aí o otimismo radical. Putz, 2020, vixe que anos, né? Porque não tem o que falar de 2020, né? 2020 é um ano milênio, boomer, Z, minha tataravó, se fosse viva, estaria sofrendo. Então, quer dizer, é um ano que, apesar de todas as catástrofes que a gente viu aqui,
a gente realmente está passando por um momento assim inimaginável. Eu tenho certeza que dificilmente a gente passará por outro como esse, eu espero, né, inclusive. Aí a gente estava falando aqui, as redes são sociais ou redes antissociais, né? Porque, gente, fake news, sabe? Hoje, ser otimista parece que é uma opção absolutamente corajosa. Quer dizer, qual é o futuro que a gente quer conhecer, quer construir juntos, em que a gente precisa, tudo bem, a gente precisa ser otimista, mas a gente também precisa ser realista. E existe um abuso de tudo isso, parece que como que querendo buscar parceiros do negativo, do não, né? E claro, a gente pode realmente buscar esse não para saber o que fazer com isso, mas a gente tem que entender que a gente está passando por uma crise epistêmica, que é o momento onde a gente entende que o que a gente tem que não está bom, mas essa crise epistêmica significa dizer que nem tudo aquilo que eu percebo é realidade de fato. Nisso, essa é a confusão. O que é de realidade de fato que eu consigo saber lidar com? E aqui o foco é a melhora e a evolução contínua. O Enlightenment Now, que é do Steven Pinker, que é um livro também, que ele fala do ganho social sobre o racismo. Ele diz, inclusive, e aí eu vou levantar a gente não está no presencial, mas depois vocês podem falar comigo sobre isso, mas a gente está vivendo um momento em que é uma baita de uma oportunidade, e talvez, embora, vamos tirar o vírus da frente, mas se teve um momento em que a gente precisou calming down, sabe? Tipo, abaixar a bola, é esse o momento. Então, o Steven Pinker, ele fala sobre isso. Ele, nesse Enlightenment Now, a capacidade, inclusive o Bill Gates adora esse livro, tá, gente? É bom vocês comprarem. Esse é o momento que a gente tem de parar tudo. A gente, quando não escolhe, a vida escolhe pela gente. E esse é o nosso momento. Então, todas as ações estratégicas de marketing que cada um de vocês aí já tinha pensado, que estava parado e que agora vocês precisam colocar em prática e que a gente está dando esses fios para vocês puxarem. O retorno e o reencontro. Eu tenho aproveitado esse momento para reencontrar pessoas queridíssimas que fazia muito tempo, porque a minha vida não permitia nada disso, e a gente agora precisou esse break, né? Esse momento, a gente precisou pensar nisso. O ganho social sobre o racismo, aqui ele quer dizer que, pô, apesar da gente ter olhado para isso com uma bandeira, né? Racismo, feminicídio, questões climáticas e esse momento que a gente está passando de tragédias, né? Nos leva para um ambiente de aonde que eu posso transformar isso em algo bom. Tem uma coisa muito legal que é o índice de egoísmo. Eu aprendi isso numa das lives que eu fiz, que aí, né, é legal que você vá buscar recursos, né, como a mindfulness, né, as meditações ativas, que são bastante produtivas para a mente da gente e nos ajuda muito a conviver no dia a dia. E eu aprendi que o índice de egoísmo é igual ao índice de doença, ou seja, se eu comprasse todas as máscaras do mundo, aqui tem um estudo, depois eu passo para vocês os links, mas tem um estudo que fala do papel higiênico e eu vou usar máscaras de oxigênio. Mas vocês imaginam se lá eu compro todas as máscaras de oxigênio, então o meu egoísmo impede que o resto da população se proteja. Então o índice de egoísmo é igual ao índice de doença. E o índice de compaixão é igual ao índice de saúde. Então, o fato da gente começar a se preocupar de que que o nosso modelo cultural de convívio social não poderá mais ser o mesmo, nos coloca nesse lugar da compaixão, e compaixão significa coração sem medo, aonde eu promovo saúde. Então, ninguém melhor do que nós mesmos, através dos nossos comportamentos, para promover um bem maior, um bem social maior. E veja, aqui no mercado de fitness, de academia, de promoção de saúde o tempo inteiro. Então, por que não obedecer protocolos, obedecer normas e ter um relacionamento social mais saudável que garanta vida, além da saúde, obviamente, mas para todos nós. Então, essa é a parte do otimismo radical, e o Enlightenment Now traz essa provocação. E aí o otimismo em prática, né? Então, isso que eu acabei de dizer, por exemplo, qual é a minha contribuição socialmente falando de que eu
ao usar a máscara, ao usar o álcool em gel, ao promover, ao cobrar do outro, ao pôr no meu filho, a cuidar de mim, impacta numa sociedade inteira, né? Enfim, para todo mundo. Tá bom. Mas daí, como que a gente pode entender esses perfis de consumidores em cima desses 4 sentimentos que eu acabei de dizer? E aí, a gente vai falar dos estabilizadores. Os estabilizadores, eles querem estabilidade e equilíbrio. Então, a gente tem que buscar soluções que sejam estáveis. E aqui entram as pessoas de 25 a 60. A gente está falando de Millennium e Baby Boomer. Zs, desculpa. Né? Então, traz aqui Baby Boomer, desculpa, os Millenniums, para esse modelo de estabilidade e equilíbrio. Quer dizer, o que a gente está pensando assim, a Mônica falou sobre os velhinhos, né? Agora, nesse momento, eles não podem, eles são grupos de risco e eles não querem, velhinhos não, porque 60 anos não é tão velhinho. Mas esse grupo de risco, ele não pode conviver socialmente, mas a gente pode oferecer condições desse convívio, né? Então, são situações para gerar mais estabilidade para esse grupo. Pressão pela produtividade, cara, aí ferrou. Porque, como que você vai achar um equilíbrio se o fato de você estar em isolamento social parece que você tem que produzir mais, porque parece que sobra tempo, só que não, porque a gente, quando fez a conta, esqueceu que aquelas 8 horas que a gente trabalha, quando a gente está em casa, ela diminui para 4, porque você tem todo o trabalho de casa para ser feito, toda uma logística, uma rotina diária, que antes você ou tinha ajuda, ou não se preocupava tanto. Agora você não tem, principalmente quem tem filho em casa. Então, otimizar tudo, né? Quer dizer, você tem que aprender, tivemos que aprender, e eu acho que é um aprendizado duradouro, aprender tudo. Carreira, vida social, o corpo e a administração do tempo. E parece que o tempo virou um inimigo. O que a gente achou que no começo poderia ser nosso amigo, ele virou um inimigo, porque a gente passou a falar, não, beleza, eu vou fazer mais curso, eu vou me inscrever numa plataforma, porque é online, é de graça, eu estou em casa. Só que você começou a fazer isso e começou a não dar tempo de dar conta de tudo, e isso te desestabiliza. Então, a união desses sentimentos traz esse comportamento que o consumidor está buscando essa estabilidade ou se estabilizar diante de tudo isso. Simplicidade, que aí é a abundância do estímulo, né? Quer dizer, por isso a gente tem que facilitar a vida das pessoas através de uma experiência de compra e otimização do tempo, que é a agilidade, né? A gente hoje os aplicativos, tudo que é tecnológico. A tecnologia, ela é um parceiro, mas ela pode se tornar uma vilã se a gente não fizer as coisas direito. As pessoas ainda, e eu acredito que o Brasil esteja nesse patamar. O Brasil esteja nesse patamar. Deu algum erro aí, gente? Não. Tá tudo bem, Dudu? Certo. A Mônica que entrou, tá bom. Então, o Brasil esteja nesse patamar. Eu faço muito processo seletivo e eu ainda vejo pessoas com algumas resistências em querer fazer as entrevistas online. Eu faço isso há pelo menos uns 5 anos, eu tenho escritório já na minha casa. E uma outra coisa que eu percebi também no comportamento do consumidor, né, no nosso comportamento de mercado, principalmente do fitness, é que a gente demorou bastante para olhar para isso. A gente tinha apps, a gente tinha, né? Algumas empresas tinham, Bodytech tem e tal, mas assim, o mercado como um todo demorou muito e começou a fazer, até o Greco começou a querer falar dessa parte das lives, né? Começou a querer fazer tudo de um tudo e acabou virando um bicho de 7 cabeças ou algo que não foi tão positivo assim, né? Mas a simplicidade com agilidade facilita muito a vida desse perfil de consumidor que busca, inclusive, transparência, né? Então, nesse momento, ser verdadeiro vale mais do que ser perfeito. Eu acho ótimo isso, tá? Ser verdadeiro vale mais do que ser perfeito. Quer dizer, conteúdos mostrando dificuldade para tentar normalizar. A gente pode dizer, por exemplo, outro dia eu fiz uma postagem para falar de um momento de Headhunter e eu falei, a gente não acerta sempre. A gente tem errado cada vez menos, porque antigamente a gente tinha um processo mais rústico. A gente não acerta sempre. Então, essa transparência dá uma sensação de tranquilidade para o nosso consumidor.
Comunitários, que é um outro perfil, né, de consumidor. Aí eles estão desesperados para repensar e reescrever melhor as suas agendas, e eles têm uma característica que é o localismo. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Desde que começou a pandemia, houve um movimento de incentivar o consumo local. Então, no nosso bairro, nos mini mercados, onde tinham menos pessoas, pessoas que faziam as coisas artesanalmente, minha mãe fazendo máscara para distribuir ali no bairro dela. Então, assim, esse comportamento comunitário é um comportamento que eu acredito que vai durar, tá? Isso aqui, esses 3 comportamentos que eu estou traduzindo para vocês, pessoas, são comportamentos que durarão pelo menos até 2022. E, inclusive, depois eu vou passar para vocês da onde vem esse estudo, tá? Então, os comunitários agora, nesse momento, eles estão pensando mais no próximo, estão sendo menos individuais e estão buscando saber separar a vida pessoal da vida profissional. Mais ou menos assim a conta, ó. Menos horas de trabalho com mais tempo em casa igual a mais produtividade e mais consumo também. Aqui a gente chama isso de economia circular. Muitas empresas hoje, ou muitas pessoas hoje, se eu perguntasse para vocês onde fica a empresa de vocês, vocês dizer, fica ali na rua tal. E hoje esse comportamento traz para o ambiente da pessoa. Então, a minha empresa é aqui, agora, aonde eu estou. A minha empresa sou eu. Então, esse comportamento do consumidor veio para ficar definitivamente, e eu acho isso excelente, super produtivo. O Yuval Harari, de novo, né, no livro Sapiens dele, fala sobre isso, que a nossa possibilidade de fazermos adaptações significativas que mudam completamente um comportamento de uma geração inteira. A gente aqui precisa revisitar o passado. É curioso porque os millennials, ele tem uma memória afetiva em relação aos anos 90, que é onde tudo começou para eles. Então, existem empresas hoje, se eu não me engano, a Versace, eles estão fazendo campanhas com tudo que é antigo, daquela época, calça, roupa, inclusive para reutilização de peças, incentivando a reutilização de peças. Então, tudo isso como um senso de sustentabilidade econômica. E é muito legal isso, porque hoje, se você fizer uma conta, você já percebeu que o período que você ficou, que você está parado, além, você está gastando menos porque você não está saindo de casa, mas você também tem coisa que você não precisava gastar e você gastava por uma contingência da vida. Então percebe como esse momento nos faz refletir, nos faz mudar o comportamento diante de uma situação como a gente percebe ela. E aí a gente está falando, né, do comércio social, que é usar plataformas, o TikTok, por exemplo, o Greco também falou que live por live não vale, né? A live ela precisa vir com conteúdo e com um aporte de relacionamento comercial. Então, no caso do TikTok, agora tem o Reels, né, do Instagram, eu estou começando a usar, ainda não sei direito, mas vou ficar boa nisso. Mas os comunitários, eles impulsionam uma venda mais social. E aí, cidades menores, né? Então, as estratégias de microabastecimento, por exemplo, de uma grande rede, por exemplo, a Baritec, para ir para cidades pequenas, só que em modelos mais enxutos, mas levando a marca, a personalidade da marca. Porque não é que você vai para uma cidade pequena, montar um pequeno negócio com uma marca de cidade grande, que você não vai levar todos os seus serviços e produtos. Você precisa fazer uma adequação do local, mas o cara quer saber que ele está comprando um cavalo com 4 patas, não com 3, só porque está numa cidade pequena, porque isso também pode ser um tiro no pé na questão de posicionamento de marca. Os novos otimistas, altamente sociáveis, práticos, com mentalidade coletiva, um otimismo que nos leva a projetar futuro e agir. Aqui entram todas as Zs, os baby boomers, né, passando pelos millennials. Já aí, falando de geração, já tem os cristais, né, os índicos e cristais, os índicos e os cristais. Então, isso daqui é um tema maravilhoso que não dá para falar em 20 minutos, muito pouco, mas enfim. Aí, geração de renascimento, aí o lifelong learning, que é você não parar de estudar nunca, que entre os Granfluencers, que é a minha experiência mais madura, poder contribuir com a experiência de uma pessoa mais jovem.
entende? Então, os Grandfluencers têm ganhado muita escala na questão comunitária, na questão social, de relacionamento e de experiência de consumo, porque ele tem uma experiência de vida que impacta diretamente e positivamente em todo o relacionamento da entrega de um serviço. Aqui entra o etarismo, que é o preconceito à faixa etária. Tem um livro legal, um filme, que é O Senhor Estagiário, que quem não assistiu, assista, que é maravilhoso, que ele é um estagiário e que ele vira um meio CEO, assim, da dona da empresa, vale super a pena assistir. Então, isso é uma tendência desses novos otimistas, que são tendências de consumo. Aí o comércio em live stream, né, que é vendendo ao vivo, um pouco do Alan que ele mostrou, né, a gamificação, a experienciação através da tela, né? Então, assim, como que você consegue se convencer, interferir no seu processo de compra, né? Através de decidir, né, por comprar através da tela, e compra em realidade aumentada ou virtual, que é através de simuladores virtuais. Tem um aplicativo que você, por exemplo, coloca uma camiseta branca lisa e ele vai te dando as estampas. Você vai clicando, você vai vendo as estampas como fica em você a camiseta, entende? E aí você compra. É uma coisa muito legal. Inclusive, tive com o Eduardo Carmelo falando sobre inteligência centauro, porque depois a gente vai conversar sobre isso. Resumindo, como que será o comportamento das pessoas? Eu quero dar 2 dicas macro, tá? Que são, e primeiro, entender o sentimento desses consumidores que a gente acabou de falar, né? Então, assim, é importante você entender do medo, da sociedade desincronizada, da resiliência equilibrada, né? E do otimismo radical, que vai muito além do perfil do comportamento. As pessoas agora elas adotam posturas sobre consumo. Gente, já era assim, tá? Precisou vir um momento como esse para jogar a gente na parede e falar, não, para tudo, que vocês não estão sabendo de nada, vocês precisam reinventar a maneira como você nos atende, sabe? Isso se coloca nesse lugar também que fica fácil de você avaliar. Fica atento sobre a recorrência de postura e comportamento, então, são sinais preciosíssimos que os consumidores nos dão. A gente precisa estar atento para o comportamento do outro. A hora que a gente está atento, eu não estou falando só da empatia, tá? Eu estou falando em estar atento, abrir a escuta realmente e perceber o outro. E aí, quais as estratégias de engajamento com as pessoas, seus sentimentos e os seus comportamentos? Então, a gente pode trazer solução para criar iniciativa, para conversar, né, melhor com essas perspectivas e ser cada vez mais relevantes aí na experiência do nosso cliente. Fazendo um resumo aqui bacana, então, os sentimentos do consumidor, medo, sociedade, resiliência, otimismo e o perfil que eles querem. Aí aqui como que cada um interage de acordo com essas demandas de sentimento que eles têm em relação à sociedade. Os estabilizadores, os comunitários e os novos otimistas, o que cada um quer e a maneira como a gente os identifica, independentemente de credos, de personalidade, de valores e etc. Eu não sei se eu passei, se eu fiquei, mas a minha ideia aqui era realmente contribuir com vocês com um olhar um